Fala você conectado comigo para mais um vídeo aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago informações importantes sobre o julgamento do Vasco, sobre o jogo do Vasco contra a equipe do Ituano lá em Itu. Mas antes eu peço, ó, cola o dedo nesse like, se inscreve aí, ajuda o canal a continuar crescendo a cada dia mais, falando de Vasco, respeitando o Vasco, coisa que não estão fazendo. E é isso, galera, vamos com tudo, vamos de informação, porque ninguém aguenta mais tanta impunidade, tanta injustiça contra a nossa instituição, tá certo? Bom, começando sobre o assunto Vasco primeiro, o assunto time do Vasco. Viaja hoje, o técnico Jorginho preparou o time, né, para esse jogo aqui no Rio de Janeiro contra o Ituano lá. Estarei na transmissão, farei lá a transmissão, né, direto de São Paulo. E só um ponto aqui, só parabenizar os meninos. Ontem fizemos uma transmissão debaixo de uma chuva em Nova Iguaçu, jogo Vasco-Nova Iguaçu, semifinal do Campeonato Carioca. Os meninos do Vasco Sub-17 fizeram 3-0, parabéns molecada, final contra o Flamengo. E é isso, é assim, representam o Vasco, é um ano bom para o Vasco, tá certo? Então, voltando aqui agora para o time profissional, parabéns para a molecada, fera demais, 3-0, placar agregado, já que eles venceram primeiro o jogo de ida, né? Mando do Vasco 6-0, segundo jogo 3-0, placar agregado, repetindo aqui, 9-0 Vasco. Bom, galera, agora falando sim, nesse caso, o Vasco viaja hoje para Itu para terminar a preparação para o jogo diante do Ituano lá, que não vai ser fácil, vai ser um jogo difícil, complicado, e o Vasco tem que estar concentrado. O Jorginho vem comandando treinos pesados, puxados, orientação, repetição e tudo mais, repetições, né, e orientações, tudo no plural aí, tá bom? Gente, quanto a isso, tudo certo, mas o que chama a minha atenção aqui é o adiamento da decisão do julgamento do esporte no STJD. E a diretoria do Vasco, departamento jurídico do Vasco, já teme, porque deve, né, se arrastar. Deve sim, já está se arrastando, na minha opinião. Se for para falar a verdade, esse crime que aconteceu na Ilha do Retiro já está se arrastando. Isso já não funciona mais, sabe? A lei no Brasil, ela é muito falha, ela não funciona. Em favor do Vasco, então, nem se fala. O julgamento do Ceará foi muito rápido, né? Tomaram decisões ali muito rápido. Agora não. A justificativa e a informações que nós temos é que funcionários, dirigentes, enfim, os advogados do Vasco ficaram perplexos com a decisão da desembargadora aqui. Vou passar para você aqui o julgamento do Vasco com o Sport, né, por invasão do gramado, na Ilha do Retiro, no jogo, né, foi adiado. A decisão da auditora da 4ª Comissão Disciplinar do STJD, Adriene Hassan, saiu nesta quarta-feira, né, ontem. A sessão estava marcada para quinta, hoje, tá? Mais cedo, o procurador do STJD, Ronaldo Piacente, pediu o adiamento do julgamento, alegando a necessidade de inclusão de novos fatos ao processo, entre eles a denúncia do Vasco no artigo 257. Para participar da rixa, conflitou o tumulto durante a partida, e de Raul, o goleiro reserva do Vasco, por agressão. O clube carioca pode ser multado e o atleta suspenso por até 6 jogos, ou seja, já estão achando um jeito aqui para punir o Vasco, o goleiro do Vasco, o House aqui, né? A informação foi publicada inicialmente pelo canal Atenção Vascaínos. O GE apurou a possibilidade da inclusão de denúncia contra o clube e o adiamento incomodaram, né, o Vasco. Uma pessoa do clube disse que estavam perplexos com a decisão. O Sport também já havia solicitado o adiamento na última segunda. No Vasco, há um entendimento de que existe um grande movimento para que o processo não seja julgado nessa quinta-feira, né? Internamente, há, né, uma nova denúncia que interfira diretamente no processo original. Além disso, Bahia e Ituano entraram como interessados no processo. Isso porque, caso o Vasco ganhe os pontos da partida,
contra o Sport, as duas equipes poderiam ser prejudicadas na luta pelo acesso. Por conta da invasão, né, a parte da torcida do Sport, né, no empate 1-1 na Ilha do Retiro, enfim, no dia 16 de outubro, o Sport foi denunciado em 3 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, 205, 211 e 213, e também nos artigos 19 e 20 do Regulamento Geral de Competições da CBF. Portanto, assim, a punição severa, seria severa, né, no caso aqui, tá? A fonte é o GE mais uma vez. Bom, gente, obrigado. Me deixa muito, assim, encucado algumas coisas aqui, porque, para quem não sabe, o Juninho Paulista, esse mesmo, campeão pelo Vasco, hoje dirigente da CBF, hoje um dos donos do Ituano, né, com uma influência muito grande dentro da equipe do Ituano, teria aí, sabe, certa ligação com isso tudo também. Então, primeiro o Sport entra com essas questões aí que não me agradam, tá errado, e o Vasco precisa ver o que está acontecendo, né? O que acontece, porque tudo acontece com o Vasco, né? Já que ficaram perplexos, vamos correr atrás desse resultado positivo da justiça também. E quando eu falo para você aqui que a luta é diária, que a luta tem que acontecer todo momento a favor do Vasco, não é brincadeira não, gente. Não é pedindo tapetão, é pedindo justiça. Tá aí, Ituano, Bahia entraram como interessados no negócio, e esse movimento partiu da onde? Do próprio Sport. Vocês têm dúvida disso? Vocês têm dúvida disso? Daí o culpado é o Vasco agora? Todo mundo espancado, uma loucura total. Tudo que nós queremos é justiça. Enquanto o Brasil viver com esse tipo de coisa, plantar esse tipo de mal, o país não vai para frente. O futebol do Brasil não vai para frente. Porque eles são ruins. Porque eles são ruins. São pessoas que não têm a noção de que julgamento, coisa ruim, foi feita para ser punida de imediato, agora, para ontem. Não tem que esperar o amanhã. Isso já tem mais de 15 dias. Esse negócio de esperar depois. Vamos jogar para frente. Eu vi isso. Nada. O que nós vimos foram cenas lamentáveis de uma torcida que invadiu o campo. Espancou todo mundo. E o goleiro do Sport que espancou o massagista do Vasco. Eu não preciso ser advogado para falar o que eu vi de fato. Eu não preciso. Eu vi, enxerguei, estou falando, estou batendo todo dia aqui. Fui o primeiro, graças a Deus, fui o primeiro canal a gravar falando sobre isso aqui, pedindo justiça, batendo e tudo mais. E daí os outros depois até parece que tem que pegar a engrenagem para falar, para defender. Sabe, a gente tem que defender, ponto. É a nossa parte. Temos uma decisão domingo? Temos agora. O que poderia ser resolvido hoje. Então a doutora aqui, a relatora, com todo respeito a ela errou, pô. Ela errou. Pô, o Vasco o Vasco juntou as provas, o Vasco tem as filmagens. Nós vimos na televisão. Quer mais o quê? Precisava mais o quê para punir o Sport? Para punir o Sport, para mostrar como exemplo para o futebol brasileiro, que existe justiça no nosso país. Olha, gente, eu não consigo entender. Mas enfim, mais uma vez, se inscreve aí no canal, solta o dedão nesse like, vamos compartilhar, vamos ajudar, vamos criar voz, sabe? Não só aqui no canal Vasco Connection, mas quem protege o Vasco de certa forma, falando, amando, cuidando, transmitindo, exaltando a nossa cruz, pô. Tá certo? Se inscreve aí, compartilha com todo mundo. Daqui a pouco eu volto com essas e outras falando do Vasco. Tá certo? Um beijo no coração de todos e saudações vascaínas.